Agora a gente tem a função f de x igual a... Bom, a gente tem uma soma, então a gente precisa lembrar que f de x mais ou menos g de x, a derivada da soma dessas duas funções é igual à derivada, a soma das derivadas das funções. Ó. Derivar a primeira, vou somar com a derivada da segunda. Beleza, ou subtrair, né? Então aqui a gente vai ter 5 que multiplica cosseno de x, derivada, mais 3 que multiplica cotangente de x, derivado. Bom, agora a gente tem que f de linha x é igual a... Lembrando que se você tem uma constante que multiplica uma função, propriedade diz o quê? Que você vai ter uma constante que multiplica a derivada da função, a derivada disso aqui tudo. Então a gente tem 5 que multiplica cosseno de x, derivada, né? Mais 3 que multiplica cotangente de x, derivado. Então, a derivada do cosseno, vamos colocar aqui, até de uma outra cor, essa aqui. A derivada do cosseno de x é igual a menos seno de x. E a derivada do cotangente de x é igual a menos cossec ao quadrado de x. Bom, vamos só finalizar aqui agora, né? Então a gente vai ter f de x, a derivada, né, de f de x, que é 5, que multiplica menos seno de x, mais 3, que multiplica menos cossec quadrado de x. Então, vamos só dar uma organizadinha nesse sinal aqui, né? Vai ficar f de linha x igual a menos 5 seno de x, mas não, né? Vamos puxar esse menos para frente aqui, menos 3 que multiplica cossec quadrado de x. E aí tá finalizada a derivada.